Muito bom dia. Começo por agradecer ao Sr. Presidente da Fundação AIP o convite para aqui estar presente. Cumprimento também o Sr. Inspetor-Geral das Atividades Culturais, Sra. Vereadora da Economia, da Inovação, da Modernização Administrativa e de mais algumas coisas que numa intervenção de 20 minutos não conseguirei certamente referir, da Câmara Municipal de Lisboa. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Farei esta intervenção essencialmente como Presidente da Nova Base, uma vez que foi nessa empresa que tenho, ou é nessa empresa que tenho desenvolvido a minha atividade profissional nos últimos anos, para além de uma primeira fase da minha atividade profissional como professor universitário, e é isso que de alguma forma eu posso citar enquanto exemplos daquilo que procurarei apresentar aqui hoje a vós. Começo por vos dizer que não gosto especialmente do nome economia criativa, na medida em que todas as economias são criativas, ou seja, é através de um processo que parte de determinado conjunto de ativos, atravessa uma determinada cadeia de valor e é gerado um conjunto de bens e valor económico que nós desenvolvemos a nossa atividade económica. E isso é verdade, quer para uma economia mais tradicional, quer para a economia que hoje estamos aqui mais preocupados. Por isso, prefiro usar o termo economia da criatividade, porque a economia da criatividade é, de facto, um processo, um conjunto de processos, em que os ativos fundamentais dos quais partimos para criar valor económico são distintos daquilo que acontecia nas indústrias tradicionais a que estamos habituados nos últimos séculos. É que há um ativo fundamental que existe e que é decisivo na economia da criatividade, que são as pessoas, e que é a inteligência e o conhecimento dessas pessoas. E é isso que transforma esta economia da criatividade numa economia diferente das economias a que estamos habituados. Então, a pergunta que deveríamos colocar, imaginando que consigo passar para o slide seguinte. Não. A pergunta seguinte que precisamos de colocar, e é essa que eu procurarei aqui dar resposta, será: quais são os ingredientes de uma economia de criatividade que são decisivos, porque é isso que torna esta economia diferente das restantes. E é isso que torna aquilo que estamos a discutir hoje aqui diferente de tudo o que poderíamos discutir a propósito de processos industriais, por exemplo, que são tipicamente diferentes. Então, quais são os ingredientes verdadeiramente diferentes nesta economia da criatividade? O primeiro são as pessoas. As pessoas são o ativo central desta economia da criatividade. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para as empresas, faz toda a diferença para o processo económico, faz toda a diferença para a forma como gerimos essas empresas no dia de hoje. As pessoas são, de facto, o ativo central. Porquê é que isso é diferente? Bom, é diferente porque nós estamos habituados ao paradigma de que as empresas existem e são entidades perenes, independentemente das pessoas que lá trabalham. Nós estamos habituados ao paradigma de que há uma ou outra pessoa que é substituída, há uma ou outra pessoa que sai da empresa e a empresa continua naturalmente, porque ninguém é insubstituível. Nós estamos habituados a esse paradigma. Contudo, na economia da criatividade é bem diferente. Uma empresa sem alguma das suas pessoas-chave é uma realidade completamente diferente. E por isso, os fatores de retenção e os fatores de ligação das pessoas às empresas têm que ser estimadas na economia da criatividade de forma completamente diferente. Imaginem o que seria uma Apple sem Steve Jobs, por exemplo, para terem a diferença, verem aquilo que é de facto, ou que seria de facto, uma empresa completamente diferente. Ligado às pessoas, existe uma questão fundamental que todos os investidores precisam de conhecer
e que estaria a aparecer aqui no meu slide, não fosse a tecnologia me trair aqui um bocadinho, mas eu peço à nossa regi que, quando eu fizer sinal, dê um toquezinho ali no return ou no page down, dado que este instrumento não funciona, é de uma economia mais tradicional. Relacionado com as pessoas, temos a noção de partilha. A partilha na economia da criatividade tem que ser muito diferente do que aquilo que era nas economias tradicionais. Porquê? Porque as pessoas são muito mais relevantes e porque as pessoas centrais para o desenvolvimento de uma organização são muito importantes para o desenvolvimento dessa organização. E, portanto, é fundamental que essa organização garanta que as suas pessoas fundamentais continuam com ela. E por isso é preciso partilhar. É preciso que os investidores estejam preparados para partilhar. Partilhar não só os sacrifícios e a retribuição natural de ter um salário, mas partilhar, sobretudo, uma parte significativa do valor económico gerado. É por isso que, na Nova Base, nos anos 90, nós criámos a noção de rede de empresas em que os nossos valores fundamentais eram acionistas de algumas das entidades que nós criámos, e é por isso que hoje, nos anos 2010, temos uma outra realidade chamada Nova Base Capital, que procura novos talentos e procura partilhar o valor económico gerado, porque essas pessoas serão acionistas ou são acionistas dessas empresas. Por isso, a noção de partilha é fundamental para que nós consigamos reter connosco as pessoas mais importantes das nossas organizações nesta economia da criatividade. Vamos ver agora se este instrumento funciona. O segundo fator distintivo fundamental desta economia é a noção de conhecimento. Ou seja, as pessoas fazem um investimento fundamental ao longo da sua vida em adquirir conhecimento. As pessoas têm a sua criatividade própria que o seu ADN trouxe e esse património é necessário valorizar. E aqui das duas uma. Ou nós acreditamos na noção de propriedade ou não acreditamos na noção de propriedade. Ou acreditamos que a propriedade deve ser respeitada e preservada ou não acreditamos. E não é diferente fazê-lo na economia da criatividade ou noutro paradigma económico qualquer. Roubar um carro é tão grave como roubar uma música, porque estamos a roubar valor económico, desde que nós acreditemos na economia em que a propriedade é um fator fundamental. Ora, acontece que todas as experiências que a humanidade tem vivido até hoje, o valor económico foi sempre gerado fundamentalmente nas zonas, nos países, nas sociedades onde a propriedade individual e coletiva foi estimada. Não há experiências positivas conhecidas no sentido contrário. Por isso eu acredito na propriedade e daí que acredito que a proteção da propriedade intelectual não é diferente da proteção de outro tipo de propriedade qualquer. Porque é tão ilegítimo nós irmos contra os direitos de propriedade de alguém que pegou em capital e alguém que pegou em fábricas e alguém que pegou noutro tipo de ativos e construiu determinado tipo de bens ou serviços, como alguém que pegou na sua vida toda, desenvolveu-se, estimulou aproveitou a sua inteligência, criou produtos, aprendeu, empenhou-se e, portanto, tem direito à propriedade daquilo que hoje consegue fazer. Ainda que esses bens sejam mais imateriais. Por isso é mais fácil roubar na economia da criatividade, porque porventura os autores podem estar escondidos, porque porventura os autores possam mais facilmente executar aquele crime, mas não deixa de ser crime, pelo facto de se estar a atentar contra o direito de propriedade. E por isso, ligado com a inteligência, ligado com o investimento que é necessário fazer, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista técnico, científico, etc., para produzir bens e serviços na economia da criatividade, está a noção de propriedade e da proteção dessa mesma propriedade. Quando falamos de economia da criatividade, estamos a falar nas áreas culturais, estamos a falar nas áreas artísticas, estamos a falar na produção científica,
estamos a falar na produção de serviços profissionais, na consultoria, na produção de software, enfim, todas as atividades em que a criatividade humana é o ativo fundamental. E esse ativo tem que ser protegido. As formas de proteção desse ativo são, obviamente, mais sofisticadas devido à natureza desta indústria. Uma das características desta indústria que a torna diferente das outras é que só é possível ter criatividade com diversidade. Toda a unicidade é contra a experiência humana. O homem vive bem em diversidade. Não é possível criar fechado em quatro paredes. É necessário criar dialogando, falando, interagindo, vendo o que produzem os outros produtores do mesmo tipo ou de outros tipos de arte, de ciência ou de outra coisa qualquer. A diversidade é essencial para a produção artística, científica, cultural, etc. E por isso, ligado à diversidade, existe um fator fundamental nesta economia que é a forma de a difundir. Esta diversidade hoje existe no mundo. Em 2012 foram produzidos tantos dados, não estou a discutir se são conhecimento novo ou não, mas dados brutos, digamos assim, foram produzidos em 2012 tantos dados brutos como nos últimos 5.000 anos da história da humanidade. E esse ritmo vai acelerar nos próximos anos. E por isso, a diversidade é enorme e o grande problema é a sua difusão e, sobretudo, a sua escolha. Por isso, existe um papel para os motores de busca, um papel decisivo, porque nós não conseguiremos, com a quantidade de informação com que somos bombardeados, não conseguiremos fazer o nosso trabalho, não conseguiremos procurar aquilo que queremos, não conseguiremos procurar outras experiências semelhantes às nossas sem motores de busca cada vez mais sofisticados. E a citação e a redireção, usando esses motores de busca para outro tipo de conteúdos relacionados com aqueles que estamos a procurar, é uma característica fundamental que todos os criadores vão precisar. Só que essa ligação tem que ser feita respeitando os direitos de propriedade. Mas a existência dos links, a existência da redireção tem que ser mantida. Caso contrário, nós estamos a restringir a diversidade que um criador pode ter acesso e, portanto, estamos a matar a sua capacidade de criatividade. Por isso, como em tudo na vida, é necessário encontrar um QB. Lembram-se do QB da culinária? Sal, QB. É uma coisa que eu nunca consegui perceber bem quanto é que aquilo era, porque a minha formação de engenharia não me permite perceber bem quanto é que é essa quantidade. Mas, de facto, nós passamos a nossa vida toda a procurar encontrar o nosso QB. O nosso QB na amizade, o nosso QB na relação com as pessoas, o nosso QB na criatividade, o nosso QB na força, o nosso QB na forma como utilizamos essa força, o nosso QB na forma como utilizamos a inteligência. E aqui temos que encontrar o nosso QB na forma como autorizamos a citação e autorizamos a redireção e autorizamos a linkagem por forma a não provocar a disrupção dos efeitos e da proteção da propriedade, mas também de forma a não restringirmos muito essa capacidade de busca, porque ela é essencial à produção de novos conteúdos e de novo conhecimento. E agora a distinção entre países, regiões do mundo e cidades. A globalização e a forma como a população mundial se tem distribuído estão a mudar o planeta. Pensa-se que em 2050, 80% da população mundial vai viver em cidades. E vai viver essencialmente em grandes cidades. E as fronteiras físicas hoje estão a ser abatidas. As fronteiras entre países, as fronteiras entre regiões do mundo, as fronteiras entre pessoas, as fronteiras entre línguas, as fronteiras entre moedas, todas as fronteiras hoje estão em causa. As fronteiras, no meu ponto de vista, que vão permanecer durante mais anos no futuro, serão as fronteiras das cidades, porque serão fronteiras naturais de aglomeração
das pessoas através da sua tendência natural para se juntar a outras. É isso que a demografia hoje nos mostra, é isso que nós vemos acontecer todos os dias. Então, num mundo sem fronteiras, num mundo em que a criatividade é fundamental, os povos vão se distinguir. Porquê? Vão se distinguir essencialmente através da sua cultura, através da forma como a sua criatividade os torna diferentes de outros povos do mundo. E já agora, do ponto de vista de criatividade, os portugueses têm alguma vantagem competitiva, porque somos capazes de funcionar em ambientes onde outros povos que exigem processos mais estruturados têm mais dificuldade. Portanto, é na zona das indústrias da criatividade que Portugal pode ter também ele próprio o seu futuro e que as nossas cidades podem ter elas próprias o seu futuro. E é a cultura que nos traz identidade. Como dizia o poeta, a minha pátria é a língua portuguesa. E eu diria que o futuro de Portugal está em utilizar estes 4 fatores ao serviço dos nossos criadores. Porque hoje em dia Portugal tem bons criadores. Hoje em dia Portugal tem a sua geração mais qualificada de sempre. Hoje em dia Portugal tem uma grande diversidade nas capacidades dessa mesma geração. Nós hoje temos cientistas que em todo o mundo estão a liderar e a participar em equipas de ponta em muitas áreas do conhecimento. Temos criadores ao nível da nossa cultura que são conhecidos internacionalmente, que são cada vez mais internacionais, que são cidadãos do mundo. Temos uma natural predisposição para a diversidade. Os portugueses dão-se bem com qualquer cultura. Foi isso que transformou a nossa epopeia pelo mundo, muito diferente de todas aquelas que outros povos fizeram. E temos uma identidade cultural que temos que preservar. E por isso eu acho que o nosso futuro, o futuro das nossas cidades, o futuro das nossas pessoas, o futuro de Portugal está nas pessoas. Temos sim que os motivar e saber gerir bem e defender a sua propriedade. Muito obrigado.